Olá pessoal, graça e paz, sejam todos bem-vindos à leitura de mais um capítulo do livro de 1 Crônicas. E hoje vamos ler o capítulo 21. Pessoal, abrindo nossa Bíblia, vamos avançando um pouquinho, até chegarmos ao capítulo 21 do livro de 1 Crônicas, que fala sobre o recenseamento e a sua punição. Diz assim a palavra de Deus. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo dele por 100. Ó rei, meu senhor, não são, porventura, todos eles súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel e então voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi um relatório com o número dos homens de combate. Em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecera absurda. Essa ordem foi reprovada por Deus, e por isso ele puniu Israel. Então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi: vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolha 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, e não nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, e 70.000 homens de Israel morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe. E ele disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se, rosto em terra. Davi disse a Deus: não fui eu que ordenei contar o povo? Fui eu que pequei e fiz o mal. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Então o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Araúna estava debulhando o trigo. Virando-se, viu o anjo, e ele e seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Nisso chegou Davi, e quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi, rosto em terra. E Davi lhe pediu: ceda-me o terreno da sua eira, para eu construir um altar em honra do Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Mas Araúna disse a Davi: considera o teu, que o meu rei e senhor faça dele o que desejar. Eu darei os bois para os holocaustos, o debulhador para servir de lenha e o trigo para a oferta de cereal. Tudo isso eu dou a ti. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Então Davi pagou a Araúna 7 quilos e 200 gramas de ouro pelo terreno. E Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu holocausto e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu com fogo, que veio do céu sobre o altar de holocaustos. E o Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. Nessa ocasião, viu Davi que o Senhor lhe havia respondido na eira de Araúna, o Jebuseu, e passou a oferecer sacrifícios ali. Naquela época, o tabernáculo do Senhor, que Moisés fizera no deserto, e o altar de holocaustos estavam em Gibeon. Mas Davi não podia consultar a Deus lá,
pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. Pessoal, resumindo, 1 Crônicas capítulo 21 relata o pecado de Davi ao realizar um censo em Israel e as consequências desastrosas desse ato. Este capítulo é significativo porque destaca a importância da obediência a Deus e ilustra as consequências da soberba e da desobediência. O capítulo começa descrevendo como Satanás incitou Davi a realizar um censo em Israel. Davi, cedendo à tentação, ordenou a Joabe, o comandante do exército, que realizasse o censo de todo Israel. Isso foi uma demonstração de confiança no número de seu exército, em vez de confiar em Deus para a sua proteção e segurança. Após o censo ter sido realizado, Davi ficou angustiado por ter pecado contra o Senhor e reconheceu sua culpa diante de Deus. Ele confessou seu pecado e implorou o perdão de Deus, reconhecendo que havia agido com soberba e insensatez ao confiar no número de seus soldados em vez de confiar em Deus. Deus enviou o profeta Gade a Davi com 3 opções de punição pelo seu pecado. Davi escolheu cair nas mãos do Senhor, reconhecendo a misericórdia de Deus como sua única esperança. Como resultado do censo, 70.000 homens em Israel pereceram devido à praga enviada por Deus. Este capítulo destaca a importância da obediência e da humildade diante de Deus. O pecado de Davi, ao realizar o censo, trouxe consequências desastrosas para Israel, mostrando que a soberba e a desobediência têm um alto preço. No entanto, a resposta de Davi ao reconhecer seu pecado e buscar o perdão de Deus também ilustra a misericórdia e o amor de Deus por seu povo arrependido. Pessoal, concluindo, lembre-se, a obediência a Deus é fundamental para evitar as consequências do pecado. O exemplo de Davi nos lembra da importância da humildade e da confissão diante de Deus quando pecamos. Este capítulo nos incentiva a confiar em Deus em todas as áreas de nossas vidas e a buscar sua vontade e direção, evitando a armadilha da soberba e da desobediência. Reflita nisso. É isso aí, pessoal. Conseguimos ler mais um capítulo do livro de 1 Crônicas. É um avanço, é uma conquista. Eu espero que possamos estar juntos amanhã para continuarmos nessa caminhada, ok? Então fique na paz e que Deus abençoe.